Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E aí, minha gente, hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto, né, aprofundar um pouquinho sobre o antissocial. E aí, minha gente, como vocês estão? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Entrando um pouquinho mais tarde aqui, mas não vamos deixar de fazer. Olha só, a pessoa entra na live e larga um te amo. E aí, mulheres, como vocês estão, meninas? Tudo bem? Dá uma boa tarde pra mim aqui nos comentários. Bora conversar, bora amadurecer, bora falar sobre a vida, sobre as coisas, né? Então, muito obrigada, gente, muito obrigada, vocês são muito queridos, né? Vamos lá, meu povinho, aqui dar um recado, né, rápido, entre linhas aqui, a gente vai, aos poucos, puxando vocês aí, né, pro lado da maturidade. Vamos lá, Maria Clara, bora? Meninas, o negócio é o seguinte, eu atendo, né, eu faço clínica todos os dias. E acontece o quê? Ó, saudade de te ver no almoço. Então, Daiane, eu também tô morrendo de saudade. Confesso que estou um pouco fora da rotina, né? Por conta... Olha aí, meu tema chegou aí, né? Helder, pra falar. Então, vamos falar sobre isso, sobre isolamento hoje, sobre antissocial, né? Sobre o perigo, na verdade, dessas coisas, tá? E como resolver isso. Mas, eu tô um pouquinho fora de rotina ainda, minha gente, porque, né? Esse negócio de janeiro e fevereiro... Já era pra gente um senso de férias, sabe? Pelo menos aqui em casa é assim, meu marido ele adora, né, o verão. Então o que acontece? O Fábio ele fica eufórico no verão, querendo aproveitar a vida, minha gente. E aproveitar a vida é justamente para o Fábio socializar, né? Então eu estou aqui me dividindo entre cumprir o meu dever com vocês aqui no Instagram, cumprir o meu dever na clínica, né? E também fazer minha parte, né, de esposa, né, que acompanha o marido nas socializações. Mas não é fácil, portanto estou fazendo menos, Aline Han, estou fazendo um pouco menos de live, mas pretendo agora, assim que passar esse negócio, né, de carnaval e tal, que a vida começar a entrar no ano letivo, pretendo voltar a fazer as lives diárias com um pouco mais de, né, constância. Então, minha gente, vamos falar sobre esse tema. Eu quero falar hoje, né? Acho que eu não fixei o comentário, né? Coloquei, mas não fixei. Então, vamos fixar aqui o meu comentário, o nosso tema de hoje, tá? Antissocial. É o seguinte, olha só, existe um perigo no isolamento, tá? O que acontece, né? Existem pessoas que têm uma tendência à introversão, certo? Então, a live vai ficar salva? Sim. Mas não é por isso que tu não pode ficar aqui comigo, né, e fazer as tuas perguntas. Vamos lá, minha gente. Existe um perigo iminente no isolamento, tá? O que acontece? Existe sim as pessoas mais introvertidas, ok? As mais extrovertidas. Existem as pessoas que têm um fechamento um pouco mais em si mesmo e as pessoas que são mais abertas, né? Acontece que, né? Existe um grande perigo no isolamento. E a pandemia nos ensinou, veja bem, a ter uma vida muito mais isolada, tá? Então, o que acontece? Gente, existe todo um estudo que diz que a pandemia, ou seja, o efeito colateral da pandemia, que foi, né, fora a doença em si, o isolamento, né, iria levar de 1/3 a metade da população mundial a algum transtorno psicológico. Veja bem, olha o que eu estou falando, tá? De 1/3 a metade da população mundial desenvolveria algum transtorno psicológico por conta da pandemia e dos efeitos colaterais da pandemia. Deixa eu te contar. Não é à toa, né, que nas prisões a pior punição abaixo da pena de morte, né, é a tal da solitária. Veja bem, a coisa é tão ruim para o ser humano estar isolado que na prisão o que tem de pior antes da morte é a solitária. E a pandemia ela veio e nos ensinou a praticamente, tá, viver num modo antissocial, num modo completamente, tá, isolado. Olha só, né, a Daniele botou assim, ó, eu ando meio assim, parece que minha vida virtual é melhor do que a vida real. Porque só respondo a quem eu quero e quase nunca quero, eu gosto de estar sozinha. Eu quero te trazer, exatamente, tá? É mais ou menos isso. Ó, eu era mais sociável antes da pandemia, porém me tornei tão fechado pós-pandemia. Exatamente, então vamos lá. Vamos primeiro ter clareza. Olha só, a pandemia, ela veio, né?
praticamente só para piorar a nossa sanidade mental. Já era ruim, gente, já era ruim, tá? Antes da pandemia já era ruim, porém era menos ruim, tá? Pós-pandemia, nós não voltamos ao normal. Nós não voltamos nem ao que era antes, tá? E o que que acontece? Existe um grande perigo, tá? Nesse isolamento. É claro que, como a Daniela falou aí, tá? Por que que a gente se torna um pouco mais antissocial? Por que que a gente, né? Veja bem. Por que que a gente se torna antissocial? Porque a gente é egoísta pra caramba, tá? E porque a gente é preguiçoso pra caramba. Veja bem, tu não te relaciona porque tu tem preguiça de responder aos outros. Tu tem preguiça de ouvir os outros. O teu egoísmo não permite, né, que tu faça um ato pelo outro, tá? Só que o que que acontece? Esse teu egoísmo, essa tua preguiça e também outros fatores, tá? De medo mesmo, fazem com que tu te torne uma pessoa antissocial, tá? E isso agrava, prestem atenção, isto agrava depressão, sentimento de solidão, e todo o complexo de inferioridade. Veja bem, socializar é tratamento para depressão, é tratamento para esse senso de não pertencimento, de extraterrestre, como eu digo, tá? É tratamento, veja bem. Também para o nosso complexo de inferioridade. Por quê? Porque a vida acontece em relação. Gosto muito da minha própria companhia. Qual é o problema? É que a vida acontece em relação. A vida acontece em relação. A vida ela não acontece no isolamento, presta atenção. Sabe esse negócio de amor próprio? Ah, eu amo estar comigo mesmo. Isso não cria biografia. O amor próprio não cria biografia. Biografia é o legado que nós deixamos. Se tu te isolar dentro do teu quarto, olhando pro teu celular e pro próprio espelho, se amando, que biografia tu vai deixar? Que legado tu vai deixar? Presta atenção. Por isso que a gente diz, olha, amor próprio não existe. Ai, como assim, Dede? Não existe. Vai morrer contigo, vai levar o amor próprio no caixão. Vai levar o amor próprio no caixão. Tá? Então o que a gente faz? O verdadeiro amor é o outro, tá? A vida acontece em relação. Vamos começar a... Porque olha, como sair desse egoísmo? Lívia, eu tô dando algumas dicas aqui, tá? Olha só, a gente tem que fazer uma abertura psicológica. Porque as pessoas, elas estão tão encarceradas em si mesmadas, tá? Que a gente tem que fazer uma abertura psicológica. Se eu chegar aqui e der a solução, tu não vai nem saber por onde começar, tu não vai nem entender o porquê que tu tem que fazer isso. Então eu tenho que te explicar alguns conceitos pra então... Ah, tá, faz sentido, né? É isso. Agora vamos lá. Ser antissocial, minha gente, o isolamento, né? Ele adoece a nossa alma. Porque nós somos seres sociais, né? Sinto muito informar a todos vocês que amam, né, o seu cantinho, o seu quarto, como eu digo, a sua caverna. Porque presta atenção, isso é quase uma caverninha, tá? Desde a pandemia eu continuo trabalhando no home office. Isso foi, né, quase a totalidade do, sei lá, a grande maioria das pessoas aprenderam a fazer isso, né? Apesar de ter muitas vantagens, isso me deixa muito isolada. Tô tentando outras oportunidades de trabalho para mudar minha rotina, exatamente. Então vamos lá, minha gente, olha só. Nós precisamos, tá? Tomar algumas providências para não ser antissocial. Porque senão a gente vai cair neste lugarzinho de egoísmo. Para ficar mais leve, tá? Lugarzinho de egoísmo, de preguiça, tá? De impaciência. Ai, não tenho saco para ouvir, essa pessoa é criatura, mas olha o coração que tu tem, frio. Olha, veja bem se isso tá te levando à felicidade. É óbvio que não, tá? Então assim, te isolar só aumenta o teu egoísmo, aumenta a tua preguiça, aumenta o teu medo, porque quando a gente não toca na realidade, filho, o teu medo, ele vai tomando força, tá? O teu medo, ele vai se expandindo, ele vai tomando território, como se o teu medo, ó, não toco na realidade, não saio de casa, não converso, não me exponho, não mato o meu egoísmo, não mato a minha preguiça, portanto não mato o meu medo também, tá? Porque o medo, ele é majoritariamente psicológico. Quando nós não tocamos na realidade, nós alimentamos o nosso medo, tá? Então, vamos lá. A gente precisa ter pelo menos a postura digna de dizer assim, olha,
Eu não quero isso pra mim. Primeira coisa, minha gente. Porque tem muitos de vocês que estão aqui comigo, batem no peito e dizem assim, Deus me livre. Eu amo meu cantinho, ninguém me tira daqui. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer, olha, eu quero começar uma mudança vital aqui. Eu quero socializar, porque a vida acontece em relação. E todas as vezes que tu socializa, tu toca num elemento chamado realidade e biografia. Aí tu volta pra casa e diz, olha, que bom que eu saí. Não tinha vontade, tava muito sem vontade, tava morrendo de preguiça, né? Queria ficar aqui no meu mundinho, mas aí eu fui lá, toquei na realidade, agora eu estou melhor. Isso é tratamento, presta atenção. Socializar de forma saudável, gente, tá? Não tô falando aqui da putaria, não tô falando aqui da vizinha fofoqueira, tô falando da forma saudável, visitar parente, né, que mais ou menos se dão bem, né, ir lá, sair com um amigo pra jantar, sabe? Essas coisas saudáveis, chamar um casal pra coisas saudáveis, minha gente. Sair de dentro da própria caverninha, tá? Isso aí é tratamento para o sentimento de solidão, de não pertencimento, tá? Isso é tratamento para depressão, isso é tratamento pro teu complexo de inferioridade, tu toca na realidade, isso é tratamento pro teu medo, tá? Agora alguém perguntou aqui, né, Tati? Olha só. Às vezes me sinto péssimo em ter que forçar a amizade, algo assim. É que a amizade, né, ela exige um elemento de reciprocidade, tá? Voltou, gente? Só me dá um ok aqui nos comentários pra ver se voltou. Meu celular despertou e minha internet tá ruim. Coloca um ok aqui nos comentários pra ver se... Aí. Tá funcionando, gente? O celular aqui despertou e a internet tá meio ruim. Aí, voltou? Tá, vamos lá. Tati, fico cansado, me sinto péssima de forçar uma amizade. Veja bem, olha só, relacionamento amoroso e amizade não dá pra forçar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a fazer a fila andar. Vem comigo, tá? Vamos aprender a fazer a fila andar. Ai, Tati, eu fico isolada porque eu não tenho muito, né? Com quem... Filho, tu vai ter que ter um elemento de disposição. Presta atenção, todos vocês que têm uma tendência a ser antissocial, tem que ter disposição. Em primeiro lugar, dizer sim pra tudo, tá? Tudo que for moral, pelo amor de Deus. A gente tem que falar e ficar, né, corrigindo. Pra tudo que for moral, diga sim, tá? Diga sim. Então assim, vamos lá na padaria, vamos. Vamos lá no jogo de futebol, vamos. Vamos lá no aniversário do amigo do fulano ciclano que tá convidado, vamos, tá? Então, em primeiro lugar, sou antissocial, né? E quero mudar isso porque eu percebo que... Veja bem, vou te dar um spoiler aqui. Se tu é antissocial, teu nível de felicidade aqui, ó, é muito baixo, tá? É muito baixo. Tipo, sim, senhor, Viviane, só para as coisas morais e inteligentes, pelo amor de Deus, né? Faça o filtro, é isso que eu falo, né? Não vai sair feito um retardado, né? Feito uma retardada, dizendo sim pra tudo. Não, minha gente. Mas é tão simples quanto eu estou falando. Vamos fazer uma pizza na casa, vamos, sabe? Vamos na igreja do fulano, vamos. Vamos fazer a junção lá no clube, vamos, tá? Porque a tendência do antissocial é dizer não para tudo, tá? É como eu digo, o modo operante, né? É o não. A pessoa nem terminou de falar, fulano, vamos lá, não. Não. Por quê? Egoísta, preguiçoso e medroso, tá? Essas são as características do antissocial. E deixa eu te contar, se esconder não te protege, só te enfraquece. Se esconder, minha gente, não nos protege. Porque tem, olha só, tem uma sensação de proteção. Aqui na minha caverninha eu estou protegida do mal. Aqui na minha caverninha eu estou protegida, né? Do mal, do mundo e das pessoas. Não está. Não está. E te digo mais, o mal tá aí na tua mão, filho. Tá? O mal tá aí na tua mão, né? As informações que nos corrompem. Tá? Teu celular, se vocês não entenderam, né? O mundo tá na tua mão. Estar em relação é cura, é tratamento. Tá? Então vamos lá. Se isolar não te protege. Só te esconde. Uma casca oca. Tu tá escondidinho numa casca oca. Qualquer coisinha que acontecer, ó. Levou uma crítica. Caiu. Tomou um fora. Caiu.
Filho, quem tá em relação, quem diz sim pra tudo, não cai na primeira rejeição, não cai na primeira crítica, tá? Porque tá percebendo que a vida tá acontecendo, tá ficando forte. Entende? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é, olha, me esconder não me protege, pelo contrário, deixa um limbo na minha biografia. É como se fosse muitas páginas em branco. Muitas páginas em branco. Esse é o perigo da socialidade, do antissocial, né? O perigo é tu adoecer a tua alma, fortalecer o teu egoísmo, a tua preguiça, tá? E criar um limbo na tua biografia. Olha, teve 3 anos de pandemia que eu fiquei dentro da minha casa sem escrever páginas, tá? Tá entendendo? É isso. E foi isso que a pandemia nos ensinou, tá? Agora o que tem que fazer? Tem que voltar, criatura. Voltar à normalidade e ainda melhor. E ainda melhor. Dizer sim pra tudo que for moral, certo? Matar o teu egoísmo e a tua preguiça. E digo mais, não somente socializar, como também servir aos outros. Porque isso é outra coisa, gente. O antissocial, ele é tão egoísta. Examine-se o homem a si mesmo, tá? O antissocial, ele é tão egoísta que ele é incapaz de fazer um ato de serviço. Um ato de serviço. Olha, eu vou sair do meu casulo, eu vou sair da minha caverninha para fazer companhia para minha mãe. O antissocial, não. Por quê? Porque é muito egoísta. Se eu não quero, não vou. Ah, é? Tu é incapaz de fazer um ato de caridade. Presta atenção, tu que é antissocial. Vem comigo. Tu é incapaz de fazer um ato de caridade, colocar um sorriso no teu rosto. Por que eu vou sorrir, Tati? O que eu vou ganhar com isso? Esse é o antissocial. O que eu vou ganhar com isso? Por que eu vou botar um sorriso na minha cara? Sim. Tu é tão egoísta que tu não vê sentido num ato de caridade. Tá entendendo? É óbvio que tu vai ficar isolado no teu egoísmo e na tua preguiça, né? Porque é isso que te impede de botar um sorriso no rosto e conversar com os outros. Botar um sorriso no rosto, né? E socializar. É isso que tá te impedindo de criar a tua biografia. Tá? O teu egoísmo, a tua preguiça e o teu medo. São 3 coisas, né? Eu detesto que fiquem me pedindo coisas e também não peço nada. É só que isso, entende? A gente tem que servir os outros. Caso a gente queira ser feliz, eu volto a dizer. Caso tu queira ser feliz, tá? Não, Tati, eu tô legal assim. Então tá, filho, volta daqui a 2 anos. Aonde? Na terapia. Porque tu não arranjou um namorado, uma namorada. Porque tu não constituiu família. Porque tu não tem nada. Não tem nada. Tô aqui pra tirar vocês de não chegar à terapia, tá? Pra vocês não chegarem no ponto de ter que tratar o antissocialismo de vocês. Vocês estão entendendo? Então, minha gente, olha só. Se tornar uma pessoa mais caridosa, tá? Vai te tirar desse antissocial que te perturba. Eu sei que viver isolado é uma bosta, tá? Viver isolado é muito ruim. Tu não tem história pra contar. A tua vida tá acontecendo, só que não tem história pra contar, tá? Não tem memória. Presta atenção. Quais são as memórias que tu tem? Faça um mapeamento dos dias mais felizes, dos momentos mais felizes da tua vida. O que tu vai ver lá? Gente. Tá? Então, assim, viver isolado é um nível de felicidade muito baixo. Alimentado pelo teu egoísmo, pela tua preguiça e pelo teu medo. Fui clara? Eu tenho medo, me sinto julgada a todo tempo, por isso evito pessoas. Não sempre, mas grande parte do tempo. Exatamente, vivendo isso aí, tá? É uma necessidade de aprovação, aliada ali com um complexo de inferioridade. Como é que a gente mata isso, gente, pra encerrar o nosso vídeo, tá? Sendo uma pessoa cada vez mais interessante, cada vez, né? Inclusive, aumentando o nosso repertório para oferecer isso aos outros. Porque, como eu digo, às vezes a nossa solidão, a gente mata a preço de serviço, minha gente. A preço de serviço, tá? Então, ou seja, já que eu sei fazer algo, eu vou oferecer isso para os outros. Se tu não tem nada para oferecer aos outros, vai ficar muito mais difícil de tu fazer amizade ou criar qualquer tipo de vínculo, tá?
com outras pessoas. Quanto mais interessante tu te tornar, quanto mais conhecimento tu tiver, quanto mais habilidades tu desenvolver e quanto mais tu desejar oferecer isso aos outros, bom, mais vida social, mais relacionamentos saudáveis tu vai ter. Então, minha gente, esse era o tema de hoje, tá? Não escolha o isolamento, porque isso vai te levar a um nível de felicidade muito baixo. Escolha sempre, né, estar em relação com as pessoas e com o mundo. Obrigada, Tati Esclarecedor, o exercício diário para tirarmos essas cascas, exatamente, tá? O teu isolamento, se isolar não nos protege, tá? Pelo contrário, nos enfraquece. Por quê? Porque nos torna aquele bebezinho, né? Que não é exposto quase que como se fosse a gengite. Nós precisamos de imunidade, tá? Estar em relação com os outros nos torna muito, muito, muito mais fortes e cria, né? Cria na vida da gente histórias, memórias, né? Do qual a gente vai ter alguma coisa para contar no fim dos nossos dias. Né? Eu me isolo desde pequeno, estou aprendendo muitas coisas. Diga sim pra tudo, ok? Mata esse teu egoísmo, a tua preguiça, né? Cria uma disposição, entre em movimento, porque realmente a vida acontece em relação. Tá bem, meu povo? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.